São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Você muito provavelmente conhece essa introdução de um famoso rap paulistano, mas se não conhece, não tem problema que eu te conto. Essa é a voz do Mano Brown, dos Racionais MCs, na introdução da música Diário de um Detento, que fala um pouco sobre o dia a dia dos detentos no presídio e também faz uma narrativa, começando no dia anterior ao do massacre do Carandiru, que ocorreu no dia 2 de outubro de 1992 e é tema do nosso áudio de hoje. 2 de outubro de 92, guarde essa data para se lembrar depois do dia em que a miséria toda explodiu no sistema penitenciário do Brasil. Então, lama de fezes, mate e urina, sangue de AIDS. Existem muitas versões que tentam explicar o que iniciou a rebelião que culminou no massacre mais violento da história do Brasil. Mas a principal delas dá conta de que naquele dia 2 de outubro, alguns dos internos disputavam a final de um campeonato de futebol, e o clima na penitenciária era de festa e comemoração, até que começaram a surgir alguns rumores de que uma briga entre dois detentos estaria ocorrendo em um dos pavilhões. Um dos envolvidos na briga teria ficado gravemente ferido e sem nenhum tipo de atendimento médico, o que gerou revolta na população carcerária da época e deu início à rebelião dos internos. Algumas das versões dizem que normalmente os problemas ocorridos no pavilhão dos novos internos eram resolvidos por presos mais antigos, mas daquela vez os funcionários da casa de detenção não permitiram o acesso dos presos ao outro pavilhão e a polícia militar havia sido acionada na sequência. O governador de São Paulo da época, Luiz Antônio Fleury Filho, se omitiu de tomar as decisões que deveriam ser tomadas e as delegou para o coronel da polícia militar que chefiou a operação. Diante dessa omissão, o que se deu a partir dali foi uma verdadeira chacina. Os Racionais falam sobre isso na música Diário de um Detento, no verso: era a brecha que o sistema queria. Avise o IML, chegou o grande dia. Depende do sim ou não de um só homem, que prefere ser neutro pelo telefone. Era a brecha que o sistema queria. Aviso IML, chegou o grande dia. Depende do sim ou não de um só homem que prefere ser neutro pelo telefone. Relatos dos sobreviventes contam que após uma conversa com o diretor da casa de detenção, os presos entregaram as armas, recolheram-se às suas celas e encerraram a rebelião. Mas a polícia ainda assim invadiu em represália. Em uma ação que durou aproximadamente 20 minutos, mataram dezenas de pessoas, com direito à tortura física e psicológica aos detentos. Um verdadeiro horror. O massacre do Carandiru ocorreu há 2 dias das eleições municipais daquele ano. Por isso, o governo, a princípio, noticiou que a operação havia tido apenas 8 mortos. Meia horinha antes do fechamento das urnas, no dia das eleições, veio a notícia do número real: 111 mortos. Até hoje, 28 anos depois desse crime brutal, condenações foram anuladas, os casos se arrastam no judiciário e nenhum responsável pagou pelos seus atos. O que aconteceu ali? Fizeram aquele absurdo, né? Uma coisa que não precisava ter acontecido de jeito nenhum. Você tinha uma rebelião num pavilhão, estavam queimando, atirando as coisas, eles estavam se matando uns aos outros. Iriam morrer alguns de qualquer jeito, como morreram. E aí você pega um imbecil que manda dar ordem de invadir aquilo. Sabe? Não tinha nenhuma necessidade, não tinha reféns. Qualquer carcereiro experiente naquele dia teria dito: não, deixa aí, corta a água, corta a luz. No dia seguinte, eles não iam passar fome e ficar no escuro. Eles iam querer negociar. Esse tipo de ação nunca deve ser esquecida por nós, pelo povo. Afinal, a população carcerária do Brasil é formada em sua maioria por pobres, pretos e 41% destes, quase a metade, não teve sequer a oportunidade de se defender adequadamente em um julgamento.
Em um momento em que o ódio ao pobre é expresso diretamente da presidência da República e pelos ricos, cabe a nós estudarmos profundamente as tragédias que se abatem sobre o nosso povo e sobre as nossas famílias e suas raízes e combatê-las de verdade, lutando pela libertação do nosso povo. MTST, a luta é pra valer. Próxima estação, Carandiru. Desembarque pelo lado direito do trem.